Oi, sejam bem-vindos ao Claramente Talvez. E hoje, bom, antes de começar, eu passei uns dias sem conseguir gravar, umas semanas na verdade, uma baita de uma gripe, uma rouquidão maior do que a normal, porque, enfim, vocês já perceberam que minha voz é meio que rouca mesmo, é isso que a gente tem pra entregar. Só que foram dias bem difíceis, bem difíceis. Acabei tendo que entrar no antibiótico, fiz tratamento e passou. E eu voltei, tá bom? Então a gente vai começar o episódio de hoje falando sobre uma frase que me atravessou legal esses dias de chazinhos, mel com limão, gengibre, que foi a seguinte: quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Eu vi essa frase num filme que eu reassisti, que foi O Filho de Mil Homens, que é sensacional. Viva Rodrigo Santoro, o autor, o elenco, tudo lindo, tudo perfeito. É uma história, um realismo fantástico incrível. E essa frase ficou, porque ela desafia uma ideia que a maioria de nós aprendeu desde cedo, de que a realidade, ela é uma espécie de chefão, assim, um chefão supremo, né? Uma entidade que olha para os nossos planos e diz assim, não, isso não dá, isso não é pra você, ou volta pro seu lugar, queridinha. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Até perceber que a realidade ela tem um comportamento curioso, que ela parece sólida, mas ela não é. Pensa comigo. Tudo que existe ao nosso redor começou como uma ideia aparentemente impossível. Pode pensar em qualquer coisa, tá? Sei lá, o prédio que você mora, a empresa que você trabalha, o carro que você pegou para ir pro trabalho, o ônibus, o trem, enfim. Alguém olhou para um terreno vazio e falou: poxa, dá para construir uma casa em cima da outra, e isso vira um prédio. Alguém olhou para o céu e imaginou voar. Alguém olhou para um computador gigante e pensou: puta, e se isso coubesse no bolso? Se a gente conseguisse fazer um negócio que cabe no bolso? A realidade que conhecemos hoje, ela foi construída por pessoas que tiveram a ousadia de não aceitá-la exatamente como era, sólida, rígida, né, uma verdade intransponível. Então, talvez a realidade ela não seja uma parede, mas talvez seja mais assim, uma argila. Tem uma frase que se atribui a Michelangelo que diz que o maior perigo para a maioria de nós não é estabelecer metas altas e não alcançá-las, mas estabelecer metas que sejam baixas demais e aí chegar até elas. Isso sempre me provocou, porque a gente fala muito sobre fracasso, mas fala pouco sobre conforto. Pouco sobre o risco de construir uma vida tão segura que ela nunca nos desafia. Então você é insatisfeito com o seu trabalho, mas você não tem a ousadia ou a coragem de mudar de área. De fazer uma... Perdi a palavra. Transição de carreira. De fazer uma transição de carreira. Uma vida tão organizada, tão planejada, tão certinha, que não vai te trazer surpresas, tão previsível que não vai te transformar, não vai te melhorar. Você vai ter sempre aquele flat, né? Aquela linha reta. E uma coisa que ninguém conta é que a realidade demora para aprender. Você muda primeiro, depois a sua rotina muda, depois as suas escolhas mudam, depois o seu círculo começa a mudar, as suas oportunidades mudam, e só então parece que a realidade mudou. Mas na verdade ela estava respondendo. Era você quem estava ensinando, era você quem estava mostrando para o mundo qual versão de si mesmo havia decidido ocupar. A gente sempre quer provas, garantias, um mapa, quer saber se vai dar certo, aí consulta tarólogo, aí faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, mas quase todas as coisas extraordinárias elas começam sem evidências. Um escritor começa sem leitores, o empreendedor começa sem clientes, o artista começa sem audiência, o atleta começa sem medalhas, um podcast começa sem ouvintes. A evidência quase sempre vem depois da decisão, nunca antes. Eu já tive sonhos que não aconteceram, e alguns deles me deixaram devastada. Mas olhando para trás eu percebo uma coisa. Mesmo os sonhos que falharam, eles me levaram para lugares que eu jamais teria alcançado se eu não tivesse tentado.
se a minha imaginação não tivesse me levado àquela possibilidade. Talvez a função de um grande sonho não seja se realizar exatamente da forma que nós imaginamos. Talvez seja mais transformar no caminho. Goethe, filósofo alemão, ele fala que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência também se move. E embora eu não saiba explicar muito bem isso racionalmente, eu já vi acontecer muitas vezes. Uma conversa aparece, uma oportunidade surge, uma porta abre, uma conexão acontece. Não porque o universo é mágico ou místico e etc. Eu nem sou esse tipo de pessoa, tá, galera? Mas porque o comprometimento, ele muda a forma como nós enxergamos o mundo. Nós passamos a perceber as possibilidades que antes eram invisíveis. E talvez sonhar grande não tenha muito a ver com fama, dinheiro ou reconhecimento. Sonhar grande muito provavelmente seja simplesmente permitir-se desejar uma vida que faça sentido pra você. Mesmo que pareça improvável, mesmo que pareça distante, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. Porque toda a realidade que existe hoje já foi chamada de impossível por alguém. Bom, esse é o episódio de hoje. E no quadro Talvez Você Goste dessa semana, eu vou indicar, além do O Filho de Mil Homens, filme da Netflix, eu vou indicar A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu vou colocar o nome aqui na descrição direitinho. E é um filme, lógico, 2013, por aí. E ele é um convite pra gente parar de sonhar e começar a viver no presente. Eu acho que vocês vão gostar. Além disso, eu gostaria de propor que você pegasse um papel e uma caneta e escrevesse duas coisas. Primeira, qual sonho você teria coragem de perseguir se ninguém pudesse opinar por ele? Que sonho você abandonou porque a realidade parecia maior do que ele? Fosse o contrário, se o sonho não tivesse desistido de você. É um monte de pergunta, mas essa é a coisa 1 que você vai escrever. Coisa 2, é numa outra coluna, você pode colocar o seguinte: o que eu vivo hoje? Qual parte da minha vida que eu vivo hoje que já foi um sonho? Pessoas, o lugar onde eu vivo, a minha profissão, a minha rotina. Que disso tudo um dia foi um sonho e hoje é a minha realidade. Faz esse exercício e depois me conta, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.